Boa tarde a todos, queridos amigos, irmãos espíritas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, aos amigos, aos irmãos, aos trabalhadores do Centro Espírita Seara de Jesus, de Criciúma, pela oportunidade, de estarmos aqui com vocês nesta tarde, aonde iremos abordar um tema do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através das mãos apostólicas, do mensageiro da luz, Francisco Cândido Xavier, A mensagem é Além Túmulo, é a mensagem 68 deste livro, onde nós estaremos falando da imortalidade, da morte, desse momento que muitos desconhecem e que hoje, nesses dias de pandemia, é de muita importância que todos nós saibamos abordar este assunto. Então vamos orar, Vamos fazer a prece e daí iniciaremos a nossa fala. Senhor Jesus, o bom amigo, o mestre, que Deus nos conferiu para que viestes ter conosco o amor pleno, o grande exemplo em que os Espíritos confiou a Allan Kardec, que ele é o modelo e o guia para nos conduzirmos melhores aqui na Terra. E nesses dias de pandemia, Senhor, rogamos a força necessária para que estejamos sempre à disposição para servir, para acolher os irmãos em necessidade material e moral. E a morte, Senhor, que paira nesses dias em todos os cantos deste planeta, que sejamos nós, os espíritas, a consolar, porque o Espiritismo veio matar a morte, porque temos a certeza da vida espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nesta tarde, gostaríamos de levar esta mensagem que Emmanuel nos traz, chamada Além Túmulo, aonde ele traz Paulo escrevendo ao 1 Coríntios, 15, 13. E se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então, só essa fala nos remete a uma reflexão que há uma vida após a morte. E Jesus foi o grande exemplo, exemplificou isso de forma maravilhosa. Após a sua morte, ele vem, aparece para os seus discípulos, e em várias narrativas de Amélia Rodrigues, nos traz que o Cristo ainda permaneceu quase que por 90 dias entre nós. Então hoje, como nós estamos num momento ímpar da humanidade, onde nos 4 cantos desse planeta o vírus vem ceifando vidas e trazendo muita dor para aqueles que não compreendem, não entendem e não têm a certeza, da vida espiritual. Então eu queria começar com uma mensagem de Allan Kardec, onde Kardec vem nos dizer: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é,
ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, como eu disse na prece, o Espiritismo realmente veio e matou a morte. Por quê? Porque nós temos a certeza da vida espiritual. Nós não cremos ou nós... Não. Nós temos a certeza. E essa certeza, nós temos ao longo da obra kardeciana muito material para que compreendamos isso. E na questão do Livro dos Espíritos, na questão 491, nós vamos esclarecer alguns pontos que Emmanuel nos traz. Então, Emmanuel diz que teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Então, muitos questionamentos feitos por filósofos, por teólogos, trouxeram obscureceram, como diz Emmanuel, né, a questão da morte, trazendo temor, trazendo esse aspecto da morte de uma forma muito triste, né? E ele prossegue: muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então é muito triste mesmo e causa temor, causa medo, né? Nós nos conduzirmos aqui no planeta e temos em mente que a morte é uma coisa indefinida, que nós não sabemos. Muitas crenças religiosas falam aos seus fiéis que após a morte você será condenado. Ou você vai para um lugar, ou você vai para outro, ou você vai ficar num sono eterno esperando, né, esse juízo final. Como o Espiritismo é uma doutrina que não tem dogmas, não tem um sacerdote, e não tem, para nós sermos espíritas, nós não precisamos cultuar nenhum culto, nós não precisamos ter uma vestimenta que nos identifique, não. Então o Espiritismo vem tirar esse véu causado por muitos teólogos, filósofos, nessa questão. E nesses dias, aonde todos nós, quase que podemos afirmar que 100% vamos ter um amigo, um vizinho, até mesmo um ente querido nosso que faleceu em virtude da pandemia. Então este é um momento em que a morte está muito em ênfase e nós precisamos ter essa compreensão, esta certeza para melhor esclarecer os nossos irmãos. E Jesus foi o grande exemplo, né? A ressurreição, ela nos remete a dizer que há uma vida infinita. E Jesus ainda vem dizer que nós teríamos vida e vida em abundância. E a doutrina espírita, nos seus pilares básicos, né, conceitos básicos da doutrina espírita, um deles é a reencarnação. É a pluralidade dos mundos habitados. Só com esse conceito básico da doutrina espírita, nós já podemos encarar a morte com tranquilidade, digamos assim, né? Então, o Richard Simonetti escreve um livrinho muito bacana, muito simples e de uma riqueza doutrinária enorme, que tanto é que vendeu mais de 100 mil livros, né? Vendidos do Richard Simonetti, que é o título Quem Tem Medo da Morte? Então ele faz alguns esclarecimentos, né? Que eu trouxe para a reflexão desta tarde. Então, na história, assemelha-se com o que Emmanuel traz no texto, né?
há muitos conceitos errados e que criaram, principalmente na nossa juventude, né, que após a morte nós iríamos para um lugar ou para outro. Mas que agora, na maturança, na vida adulta, nós não podemos, né, mais ficar com esse receio. Por quê? Porque nós temos a certeza, né, da continuidade, viver com o pensamento exato que existe uma vida espiritual. E, para quem quiser se aprofundar, eu recomendo a leitura do livro Nosso Lar, onde André Luiz vem trazer pormenores do que significa, do que é a vida após a morte. Que há uma vida espiritual em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances, que é a nossa verdadeira vida, né? Então, na história da humanidade, no íntimo, nós temos a imortalidade como algo intuitivo na criatura humana. Então, nós temos que despertar isso em nós, né? E as religiões que deveriam preparar, né, os seus fiéis para essa vida de além-túmulo, conscientizando-os da sobrevivência, né? E descerrando essa cortina que separa esses dois mundos. Então, pouco a pouco fazem nesse sentido, portanto, limitam-se às incursões no terreno da fantasia. Então, para nós espíritas, não há mais fantasia, não há mais dúvida com relação à sobrevivência do espírito após deixar a vida física aqui. Então, a Terra, o que é a Terra? É uma oficina de trabalho para que os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação, né? É uma oportunidade, né? A encarnação é uma oportunidade de nós evoluirmos, de nos aperfeiçoarmos, né? É um hospital para os que corrigem desajustes nascidos das viciações pretéritas, uma prisão, uma expiação dolorosa, para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores, uma escola para que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico. Então, a existência humana é uma simples jornada recreativa, mas não é o nosso lar. Então, o nosso verdadeiro lar é a vida espiritual, né? Então, nós precisamos compreender esse momento. E no Livro dos Espíritos, no livro 4, né, no seu capítulo 1, na questão 941, Allan Kardec questiona os espíritos superiores, né? E o título desta questão é Medo da Morte. Então, o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Olha a resposta, meus irmãos, dos espíritos. É errado ter o temor da morte. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 941. Então, os espíritos dizem que, todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e há um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhes dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornaram grandes, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isso. E se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Quando as que persistiram em suas crenças na infância,
Eles temem esse jogo eterno que as deve queimar sem as destruir. Então nós precisamos tirar, né, do nosso pensamento, da nossa vida diária, esse pensamento, às vezes, que trazemos da infância. Muitos de nós espíritas cursamos em outros credos religiosos e, às vezes, os nossos pais, né, também nos incutiram na memória, quando criança, esse conceito que depois da morte seremos penalizados ou iremos para um paraíso, e isso é errado. Nós, como espíritas, devemos ter a certeza. Nós devemos nos conduzir como espíritos, apesar de estarmos vivendo uma vida material, mas nós devemos nos conduzir como espíritos imortais que somos. E no texto, o Emmanuel continua, né? Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permanecem adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Então, não, com esse conhecimento espírita, é muito difícil nós acreditarmos que milhões de almas estarão num sono eterno, esperando um julgamento, né? Sendo que o Cristo, o próprio Cristo, disse, né? Se eu trabalho, se o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Porque essa crença em Deus também nos amplia esse conhecimento, essa postura nossa como espíritos encarnados. Por quê? Porque Deus não está, a obra não terminou. O universo é infinito. Há muitas moradas na casa do Pai. A pluralidade dos mundos habitados. Isso significa que Deus, a criação, ela é incessante. Como que nós vamos admitir que depois da morte estaremos na ociosidade, num sono eterno, ou no inferno, ou no paraíso? É muito irracional, não é lógico isso, né? Não há uma lógica nesses conceitos, por isso que a doutrina espírita vem, né? A crença na vida futura também é um dos pilares da nossa felicidade, né? É muito mais tranquilo, muito mais confortável nós vivemos aqui tendo a certeza que temos uma vida futura, que vamos seguir, que há alguém no comando, que há um Pai de infinita bondade que nos ama, que nos quer bem, e nós vamos seguir nesse processo evolutivo após deixarmos o túmulo. Então, a morte, seguindo na questão 491, a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. O homem carnal mais ligado à vida corporal que a vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade, numa tortura perpétua. A morte o assusta,
porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Esse é o homem carnal, que vive uma vida de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas conquistas materiais, com as suas vicissitudes diárias. Esse é o homem moral. Esse vai temer a morte. O homem carnal, né? Me desculpa. Porque o homem moral, ele segue, finalizando essa questão, né? O homem moral que se eleva acima das necessidades físicas, fictícias, criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar aí impressão dolorosa. Então é esse homem moral, meus irmãos, para nós finalizarmos a nossa fala dessa tarde, é esse homem moral que não teme a morte, porque a sua vida está pautada nas conquistas do Espírito, nas conquistas que nós vamos levar no momento do nosso desencarne. Então, para finalizar a nossa fala, eu trouxe um poema para que nós reflitamos muito nessa tarde, deste homem moral, deste homem que tem a certeza da vida espiritual e que vive no seu pensamento, nas suas condutas diárias, a busca incessante dessa transformação, daquilo que é espiritual e não daquilo que é carnal. Então a Terra é uma grande oportunidade de estarmos aqui como espíritos ainda imperfeitos, caminhando para esse novo mundo. Hoje nós estamos vivendo a regeneração. O vírus veio para dizer, né, que esse momento é um momento em que nós precisamos ser o homem moral, em toda a nossa plenitude. E precisamos agradecer esta oportunidade, né, de estarmos aqui neste planeta que nos acolheu. Então eu finalizo com um poema do último capítulo da obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, por Chico Xavier. Ó Terra, Mãe devotada, a ti nosso eterno preito de gratidão e de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos, bondosa, nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa, nos monosprezo impensado, no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola, nas tuas correntes santas, de amor e de renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes,
tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos destes para a jornada celeste, na montanha de ascensão, pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito, da gratidão, de respeito, na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio material. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos continuar, então, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Que é feito esse livro aqui, que nós fazemos todas as quintas-feiras. Na última semana, o estudo parou na questão 297. Então, a partir de hoje, nós faremos a partir da questão 298. Retomando, então, rapidamente a última questão que foi estudada, o Allan Kardec perguntou, então, aqui, né, um livro, na sua maioria, de perguntas e respostas, o Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores que se comunicaram com ele várias coisas, né, e nós estamos aqui no livro segundo do capítulo 6, Vida Espírita, ou Vida Espiritual. E os espíritos estão, então, falando para o Kardec como funciona a vida do espírito quando ele se desprende do corpo, como é a vida no mundo espiritual. Então, Allan Kardec perguntou, né, que se no mundo espiritual a afeição que os espíritos têm um pelo outro continua existindo. E os espíritos respondem que sim, inclusive de uma maneira mais forte, se essa afeição é baseada na simpatia, né? Se ela for baseada em laços, em questões físicas, materiais, né, de interesses que envolvam a questão de corpo físico ou de matéria, ou de interesses do nosso dia a dia aqui, que não tem a ver com a simpatia real, então ela se desfaz com a desencarnação do espírito. Ela não se mantém. Mas a nossa questão, então, a que nós vamos estudar a partir de agora é a 298. E o que pergunta Allan Kardec na questão 298? Vamos lá. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Então, Allan Kardec pergunta assim, as almas que vão se unir, né, que vão andar juntas, elas já estão predestinadas, já foram criadas para isso, elas têm a sua metade em algum lugar? Existem espíritos que são complemento um do outro? É isso que ele pergunta. E a resposta dos espíritos é não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nasce todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta completa felicidade. Então, não existe uma união fatal de dois espíritos, né? Que pela teoria das metades seria o seguinte: Deus criou e dividiu em dois, e eles só estarão completos se estiverem juntos. E os espíritos respondem que não, isso não é real, isso não existe. E que existe a união entre todos os espíritos que são das mesmas, que possuem as mesmas simpatias. Né? Quando a gente se eleva espiritualmente, quando a gente progride espiritualmente na escala espiritual, a gente acaba se unindo mais, amando mais e tendo mais proximidade com todos os outros espíritos. Então existe isso, né? Uma afeição que a gente tem à medida que a gente se eleva. E quanto mais perfeitos, mais unidos. Segundo os espíritos disseram a Allan Kardec. Certo? Então,
o Allan Kardec não se conforma com essa resposta. Ele continua fazendo perguntas, né, como sempre. E ele pergunta a questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, como se deve entender assim a metade, a minha cara metade, a minha alma gêmea, né? A carne e unha, como dizem os ditos populares, como fala a própria canção do Fábio Júnior, né? Alma gêmea, carne e unha, alma gêmea, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, né? Então, segundo os espíritos, a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste estaria incompleto. Uma vez reunidos dois espíritos perfeitamente simpáticos... Ah, não, essa já é outra pergunta, desculpa. A expressão não é exata, então. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste estaria incompleto. Então é o seguinte, como a gente entender que Deus criaria um espírito para que ele dependesse totalmente de outro? Para que ele não fosse completo se não junto com outro espírito, né? O complemento dessa resposta estaria na questão 115 do Livro dos Espíritos. Querem ver? Vamos ver aqui a questão 115. A gente interpretando essa pergunta e essa resposta juntamente com a questão 115 do Livro dos Espíritos, fica mais fácil de a gente entender. Ó, Allan Kardec pergunta lá na questão 115, entre os espíritos alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes. A gente não costuma entender bem essa palavra simples, né? Ignorantes a gente entende bem, né? Ignora, que não sabe, que não conhece. Então Deus criou espíritos que não ainda conheciam quando foram criados a tudo que existe. E teriam, então, que evoluir intelectualmente para conhecer. Mas Deus criou também os espíritos simples. Quando a gente fala em física, em química, a gente estuda elementos simples e elementos compostos. Né? Em português, língua portuguesa, sujeito sim, substantivo simples, substantivo composto. E o simples sempre é aquele que não precisa de mais nada para ele estar completo. Né? Ele já é completo. Ele tem tudo o que é necessário para ser completo. Então, nesse caso aqui, o espírito em si, ele já tem tudo o que é necessário para ser completo. Ele não precisa de um complemento para que ele, né, de algo que venha de fora ou que seja uma outra parte para que ele seja completo, para que ele seja perfeito. Então, nós não necessitamos de uma alma gêmea nesse sentido. Mas o próprio Emmanuel, lá no livro Consolador, se eu não me engano, na questão 286, ele discute essa mesma situação da alma gêmea. E ele diz que sim, existe alma gêmea. Aqui está falando de metades eternas. E ele fala em alma gêmea. É outro conceito, e ele explica esse outro conceito. Né? Então não existe metade eterna. Ninguém precisa de alguém para complementar o que ele é. Mas, no nosso estágio ainda de imperfeição, nós elegemos muitas vezes uma alma para andar conosco mais próximo, na maioria das nossas encarnações. Não que ela vai encarnar todas as encarnações com a gente, né? Mas em várias encarnações nós estaremos participando uma da vida da outra. Nem sempre também como marido e esposa, talvez em algumas experiências, em outras posições como pais, filhos, mães, filhas, né? Vizinhos, mas tendo essa proximidade, estando se alimentando da afeição uma da outra. Isso existe sim. Mas e essa afeição nós conquistamos uns dos outros com a convivência. Então, elegem algumas almas outra específica para andar mais próxima dela nesse caminho evolutivo. Não que isso vai durar eternamente, mas porque vai chegar o dia em que nós vamos ter esse mesmo carinho, esse mesmo amor, essa mesma proximidade com todas as outras almas. Essa que é a ideia, né? Nós estamos treinando para um dia todas as outras almas serem as nossas almas gêmeas. Serem essa metade
que a gente espera ter ao nosso lado para ser feliz. Então, hoje nós devotamos esse afeto mais a uma criatura, a outra, mas um dia será o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma proximidade, a mesma alegria de estar junto para toda a humanidade. E aí é desnecessário a gente ter uma pessoa eleita, uma alma eleita, um espírito que a gente eleja para estar conosco. Mas pela nossa limitação nós ainda elegemos. E é por isso que o Emmanuel vem dizer que sim, nós elegemos determinada alma que nós temos muito mais proximidade, mais carinho, e alguns nessa encarnação estão vivendo maritalmente, né, com a sua alma gêmea. Outros estão convivendo familiarmente com essa alma querida mais próxima. E vai chegar o dia, então, que nós não necessitaremos mais disso, né? A questão 300, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Uma vez reunidos dois espíritos perfeitamente simpáticos, permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, uniram-se dois espíritos desses, que são muito simpáticos. Vão ficar eternamente unidos ou poderão, em determinados momentos, separar-se e unir-se a outro espírito? E os espíritos respondem a ele. Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, todos nós estamos unidos uns aos outros. A gente já começa a descobrir isso, né, com o Espiritismo. Descobrimos também que todos nós aqui, moradores do planeta Terra, estamos ligados ao Espírito maior que é Jesus, governador do planeta. E ele diz que quando os espíritos então atingem a perfeição, eles sabem que estão ligados uns aos outros e devotam esse amor incondicional uns aos outros. Mas nas esferas inferiores, quando nós estamos sempre evoluindo, né? Quando um espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Como é que é isso aqui? Bom, vamos pensar na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos ver se não é assim. Imaginemos, então, um grupo de pessoas que estão habituadas a fazer festas com bebidas e beber bastante, e assim rir, fazer piada. Né? Nada a favor nem contra essa situação, mas imaginemos essa situação. Então, há um grupo de amigos que estão habituados a se juntar para beber, para rir, né? Tomar aquele porre, né? E daqui a pouco está um rindo do outro. E, em determinado momento, um dos amigos resolve mudar de hábito. Ou ele muda de religião, ou ele se dedica mais à sua religiosidade, ele percebe que, opa, eu não acho que isso não é bom mais para mim. E ele muda de hábitos. O que vai acontecer? O que acontece normalmente? Ele vai continuar frequentando esse mesmo grupo de amigos? Será que vai ser possível? Ele vai conseguir? A partir do momento que ele muda o seu hábito, ele já não vai conseguir mais frequentar aquele local, porque ele sóbrio, vendo todo mundo bebendo e aquela coisa, ele já não consegue mais muito fazer parte daquilo. E os outros, para os outros, ele já é um chato, né? Porque ele já é diferente. Opa, peraí, mas até ontem nós estávamos todos aqui nos divertindo juntos. E agora você não se diverte mais, tá saindo fora, o que é, o que está acontecendo? Então, naturalmente, ele não vai mais simpatizar com aquele grupo, por mais que ele se esforce. E ele vai acabar simpatizando com o grupo que faz parte lá, agora, dessa preferência que ele elegeu, de estudar a religiosidade, de fazer prece, de se reunir para essa finalidade. Então, isso já acontece aqui. Em outros casos muito mais extremos, né, vamos dizer assim, imagine um grupo de pessoas que se reúne para cometer crimes. A partir do momento que um decide, não, agora eu vou levar uma vida honesta, porque agora eu percebi que isso não leva a nada, né, e eu estava no caminho errado, eu vou mudar. Ele vai ser bem aceito por aquele grupo onde ele fazia parte? Ele vai querer continuar participando daquele grupo que pratica crimes?
obviamente que não vai dar certo, né? Houve uma descompatibilização, não é mais compatível. E é assim que funciona, né? No mundo espiritual. Quando a gente vai mudando de hábitos, de interesses, deixando de fazer determinadas coisas que a gente vê que não são mais proveitosas, a gente muda de grupos de simpatia. E se isso, dentro de um grupo, às vezes até dentro de duas almas que se amam muito, se essa diferença ficar muito grande, eles não vão mais conseguir ter a mesma simpatia um pelo outro, né? Se ficar muito grande. Normalmente, o que acontece é que uma volta para buscar a outra, para ajudar, né? Se devota anos e anos para mudar aquele ser ali amado e acaba conseguindo, né? Mas pode acontecer também que depois de um tempo cada um vai viver o seu caminho porque não é mais compatível, se desincompatibilizaram, né? Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta da perfeita identidade? Então, os dois espíritos são tão próximos, né? Se relacionam tão bem que a gente costuma dizer assim, nossa, parece que eles se completam. E o que o Allan Kardec pergunta, eles se completam? Ou essa simpatia é porque eles têm vontades e pensamentos que são todos muito próximos, é uma identidade muito próxima? E os espíritos respondem: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então não há ninguém completa ninguém, mas a simpatia que existe é a perfeição da concordância dos pendores, bons ou maus. Então nós temos todos pendores maus, somos vingativos, nós vamos nos unir em simpatia, porque simpáticos que somos a causa da vingança, né? Nós vamos nos unir para praticar a vingança. Simpáticos que somos a causa do assassinato, nos unimos para praticar o assassinato. Simpáticos que somos a causa do ciúme, nós nos uniremos para os fins não muito bons que resultam desse sentimento do ciúme. Mas se nós simpáticos somos para o bem, para as virtudes que já conquistamos, se somos simpáticos para a causa humanitária de auxílio aos necessitados, nos uniremos para auxiliar os necessitados. Se somos simpáticos já na nossa fé fervorosa, nos uniremos para fortalecer a fé fervorosa e levar esperança àqueles que ainda não têm a mesma fé. Então, a simpatia faz com que a gente se una. E a partir do momento que a gente se destaca daquele grupo que fazíamos parte, a gente passa a ter uma simpatia por outros seres. A não ser que esses que estavam conosco também se vieram junto conosco, né? Só que é o seguinte, então nós nos destacamos e mudamos de hábitos e agora temos outras simpatias. Nós vamos andar sempre na frente? Né? Ou não? Claro que não, porque se aquele que vem atrás andar um pouquinho mais rápido, ele nos alcança ou até nos supera, nos passa. Né? E talvez aquele que ontem estava lá na retaguarda, em caráter evolutivo, no futuro pode estar muito na vanguarda, muito mais à frente. Né? E o Allan Kardec continua, então, a sua série de perguntas. Na 302, ele pergunta o seguinte: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Então, a identidade necessária para criar essa simpatia, para os espíritos serem simpáticos, ela é só a sentimentos e pensamentos parecidos ou os conhecimentos que o espírito adquire ao longo das várias existências também é levado em conta para gerar essa simpatia? E os espíritos respondem: na igualdade dos graus de elevação. E a gente sabe que o espírito se eleva por duas asas, né? A da inteligência
intelectual e a moral. Então, os espíritos estão dizendo o seguinte: para essa simpatia é levada em conta a igualdade moral e de conhecimentos, né, intelectuais. Então, essas duas coisas são levadas em conta para formar esses grupos de espíritos simpáticos. E aí, o Allan Kardec faz nova pergunta, 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Então, hoje os espíritos não são simpáticos, né? São antipáticos, não participam dos mesmos interesses. Eles podem se tornar simpáticos e viver em unidade como se fossem mais próximos, aquelas pessoas que a gente imagina, nossa, parece que é meu irmão, eu conheci hoje, mas parece que faz parte da minha vida há tanto tempo, parece que nós já nos conhecemos, né? Nem sempre é porque nós nos conhecemos em outra vida. Talvez, muitas vezes, é porque a gente tem essa simpatia de grau de elevação, para o bem ou para o mal, né? Grau de elevação não quer dizer que somos todos elevados, né? Somos todos bons espíritos, porque os criminosos também são simpáticos uns aos outros, né? E aí os espíritos respondem, sim. Então podem tornar-se simpáticos no futuro, quem não é simpático hoje? Sim, todos o serão. Todo mundo vai ser simpático um dia. Porque tudo que se eleva converge, né? Tudo que se eleva espiritualmente converge para um objetivo comum. E é por isso que as religiões não vão ser todas uma só. Todas vão convergir para o bem. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro dos dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Então, os espíritos todos um dia vão ser simpáticos. Mesmo aqueles que hoje são considerados criminosos, estão vibrando no mal, eles um dia serão simpáticos à causa do bem também. E se aquele que vai na dianteira, que já se adiantou um pouco mais, ficar meio paradão ali, né, não querer muito evoluir, se acomodar muito na sua situação, o outro que vem atrás, daqui a pouco chega no mesmo grau e automaticamente a simpatia acontecerá, né? Serão esses espíritos simpáticos, porque o que vinha na retaguarda alcançou o patamar em que o outro já estava. E aquele outro ficou por ali, né? Todos nós, claro, andamos mais rápido em algum momento e mais devagar em outro. Então, uns se adiantam, outros vêm. Claro que existem aqueles que acabam, pelo seu esforço pessoal muito maior, se destacando e andando muito mais à frente. E também existem aqueles muito renitentes no mal, que acabam ficando um pouco mais para trás. Mas, na média, nós vamos andando meio parecido, né? O último artigo, então, desse item que nós estamos estudando, que é o item Relações de Simpatia e Antipatia entre os Espíritos e Metades Eternas, é o artigo 313A. É um desdobramento do 303A, é desdobramento do 303 anterior. Dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Então, primeiro ele perguntou assim, olha, dois espíritos que não são simpáticos podem se tornar simpáticos? Podem, né? A gente já viu. E aqueles que são simpáticos, eles podem deixar de ser simpáticos? Eles já são, eles têm uma... E a resposta é certamente, se um deles for preguiçoso. Então, é o que nós já conversamos antes, né? Se dois espíritos são simpáticos porque são criminosos e se dão bem no crime e eles têm identidade de vontades, pensamentos, grau evolutivo, a partir do momento que um deles se destaca e muda de condição, aquele outro, se não quiser ir junto, se não foi no mesmo tempo que ele evoluiu, se ele ficou naquela outra relação de simpatia anterior, ele deixa de ser simpático com o que se destacou. Fica mais complicado eles poderem continuar com a mesma relação. Então se desincompatibilizam e esse que se destacou passa a ter simpatia com aqueles que têm igualdade de vontade, de pendores, de pensamentos, né, com ele. E o outro que ficou continua na mesma, com aqueles que já tinha relação.
E o Allan Kardec faz uma explicação dessa última questão, dizendo o seguinte: a teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada à esfera das suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio dos termos de que se teriam servido durante a vida corporal. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso mais ou menos longo de tempo. Então, é quase um resumo do que a gente estudou, né? Então, é o seguinte, ele diz que essa ideia de espíritos, metades eternas, é uma ideia que é um pouco distorcida, só. Porque existem esses espíritos que andam pelo caminho evolutivo juntos, mas por simpatia. Né? Porque em determinado momento um cativou o outro e eles, então por simpatia e por igualdade de graus de elevação, vão evoluindo. E como são muito próximos, um se preocupa com a evolução do outro e muitas vezes, quando já está um pouquinho mais acima, volta para estender a mão para aquele que ficou. E aí, então, eles vão se auxiliando nesse processo e se buscam. Mas isso vai durar até o momento em que eles se elevarem à categoria de espíritos puros. Porque daí aquele sentimento especial que ele devota a uma criatura, a outra, ele vai ter por todos os seres da criação. Então, eu acho que deu para entender bem, né, essas questões. Agora nós vamos encerrando, porque a nossa hora já se fez. Então, peço que todos possam se colocar numa posição física confortável e também numa posição psicológica, espiritual, receptiva, para que nós possamos todos agora receber as energias do passe. Os médiuns, as pessoas destinadas lá na escala a fazerem esse trabalho, né, a nos auxiliarem nessa tarefa do passe, já estão preparados nas suas casas. Então vamos pedir a Jesus que multiplique essas energias desses irmãos que se dispõem a essa tarefa e que possa então ministrar a cada um de nós o passe magnético que nos auxilie no refazimento das nossas forças físicas, psicológicas, emocionais e mesmo espirituais, para que nós possamos então revigorados passar mais uma semana todos bem e que possamos também vibrar por todos aqueles que estão agora conectados a esse vídeo, possam receber então um pouquinho dessas energias que Jesus, nesse momento, destina a cada um de nós. Agora, devidamente já harmonizados com o passe, nós encerramos a nossa reunião de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, agradecidos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, Oswaldo Melo, mentor espiritual do Centro Espírita, e toda a sua equipe que nos auxilia nos trabalhos de quinta-feira, nós damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado.